Se eu tiver sucesso, no final desse vídeo você nunca mais pede para o teu filho ou para a tua filha fecharem a torneira. E fechar a torneira não é uma metáfora nesse caso. É um pouco, a gente vai usar isso como metáfora lá na frente na aula. Mas de forma geral não é uma metáfora. Fechar a torneira é fechar a torneira mesmo, usar a torneira é usar a torneira mesmo. E por que é tão importante a gente deixar eles usarem a torneira? Vamos construir esse pensamento em camadas junto, tá bom? Humanos não se desenvolveram para morar em apartamentos. Eu moro em apartamento, tem uma chance razoável de que você também more num apartamento. Se você não mora num apartamento, você mora numa casa toda retangular, que nem o meu apartamento, né? Uma sala retangular, um quarto retangular, uma cozinha retangular, provavelmente tudo retangular. Eu me perco aqui de vez em quando olhando para a janela, porque tem um bebedouro de beija-flor pendurado na janela aqui de casa, e eles vêm beber água no bebedouro, né? E é um dos meus passatempos em casa ficar olhando os passarinhos vindo beber água no bebedouro. Ainda não tive sucesso com comidas e farelos e outras coisas, sementes e coisas assim, ainda não rolou. Mas o bebedouro eles usam bastante e eu me perco olhando ali um pouquinho. Por que eu me perco olhando ali um pouquinho? Porque a gente gosta de não estar em um apartamento. A gente gosta de não estar em uma casa retangular. A gente gosta de estar com a natureza um pouco. E é incomum a gente estar com a natureza. Aqui do lado, eu tenho um pouco de planta, né? Eu tento deixar um pouco de planta perto de mim, tem um bebedouro ali, na varanda tem mais umas plantinhas, mas é pouco e não é natureza. E a criança vivia em contato total com a natureza pouco tempo atrás. Coisa de 200 anos atrás, as crianças viviam no meio da natureza. E a gente foi perdendo esse contato com a natureza conforme a industrialização tomou conta do nosso mundo. E ela tomou muita conta do nosso mundo nos últimos 200 anos. E as crianças sentem falta desse contato. E elas buscam esse contato de todas as formas que elas podem. Então, se a escola do teu filho ou da tua filha for uma escola legal, tem terra lá, né? Pode ser que não tenha terra lá. E se não tiver, é uma pena. Não existe nenhuma desculpa para não ter terra numa escola. Ah, falta espaço. Tá, bota um monte de vaso e canteiro grande. Todas as paredes de uma escola, todas as paredes externas podem ter canteiro. Não existe um motivo para não ter terra lá. A não ser que a gente não queira que as crianças tenham nenhum contato com a natureza. O outro jeito de construir essa frase é: a gente não quer que as crianças se sujem. Porque ter contato com a natureza significa se sujar. Não dá para ter contato com a natureza e ficar limpinho. É parte do processo de autoconstrução da criança mexer no mundo, encostar no mundo, pegar no mundo. Para fazer a si mesma, a criança pega o mundo, ela usa o mundo para construir um ser humano. E esse é um bom momento para dizer para você que todos os vídeos e textos e podcasts gratuitos do Lar Montessori são patrocinados por um curso do Lar Montessori chamado O Poder da Criança. E eu quero te convidar para conhecer esse curso. Ele é uma das coisas mais bonitas que eu já pude oferecer. Deixa eu ver se consigo. Ah, o beija-flor foi embora. Ele é uma das coisas mais bonitas que eu já pude oferecer para famílias de crianças. É um curso muito completo em que a gente entende o desenvolvimento infantil, como ajudar a criança no seu desenvolvimento do nascimento até a adolescência. A gente explora relações humanas entre adultos e crianças, as relações que a gente estabelece com as crianças são o fator mais importante do desenvolvimento.
para saúde mental no futuro, para aprendizado na escola, para ganho financeiro na idade adulta. As relações dos adultos com as crianças são de longe a parte mais importante. E o final do poder da criança é sobre isso que a gente estava falando agora. Como dar para as crianças todas as condições necessárias para que elas construam a si mesmas e para que elas construam a humanidade. Quando a gente tira as crianças da natureza, que foi o que a gente fez 200 anos atrás e foi fazendo cada vez mais dali para diante, as crianças buscam essa conexão um tanto desesperadamente. Então, se sujam na escola. Quando existe terra na escola, quando é uma boa escola, elas se sujam na escola. E aí em casa não tem tanta terra. Em quase todas as casas não tem tanta terra. Talvez você seja uma exceção, e se a sua casa for uma exceção, que sorte das suas crianças. Talvez você vá muito em praças e bosques e parques e reservas florestais e praias, e se isso for verdade, que sorte das crianças que convivem com você. Muitas e muitas e muitas crianças não vão o tempo todo para perto da natureza. E aí, em casa, existe um canal de contato indireto com a natureza que as crianças exploram o tempo todo, que é a torneira. E você pode dizer, Gabriel, mas como assim a torneira? Veja, se a gente for para aquela concepção meio medieval de natureza, a gente tem 4 elementos, né? A gente tem terra, água, ar e fogo. O ar a gente poluiu, então a gente não tem mais o ar da floresta, que tem o cheiro da terra molhada, o cheiro do orvalho, o cheiro da planta morta, o cheiro da planta viva, o cheiro de flores, o cheiro de bichos, não tem. Tem cheiro de cidade quase o tempo todo para quase todas as crianças, ou tem cheiro de terra cultivada, se ela morar na parte rural, que também não é cheiro de natureza. E aí o ar foi embora. O fogo, bom, nem se diga, né? A gente, quando tem fogo, tem aquele fogo de fogão a gás, que não passa nem perto do fogo de uma fogueira, que é levemente incontrolável, um pouquinho selvagem, tem muito cheiro e fumaça, e a gente não tem mais esse fogo quase nunca. A Terra, a gente acabou de conversar, às vezes ela existe, quando ela existe é uma sorte enorme, mas muitas e muitas vezes ela não existe. E finalmente a gente tem a água, e a água ainda existe. É verdade que ela passa por um monte de tratamento e recebe cloro e recebe, eu não sei mais do que ela recebe, flúor, sei lá. Ela recebe um monte de coisa, mas ela ainda é água. E quando a gente abre a torneira, especialmente se a gente abre forte a torneira, a gente tem uma cachoeira de bolso no banheiro, né? Se a gente abre forte o chuveiro, a gente tem uma cachoeira de bolso no box. Então, estar em contato direto com a água é o último refúgio das crianças que tiveram a natureza roubada. E se a gente impede as crianças de ligarem a torneira, a gente está tirando o restinho que tinha de esperança, de contato com o mundo para o qual elas foram feitas, para o qual elas se desenvolveram. A gente não pode fazer isso. Eticamente, a gente não pode fazer isso. E aí você vai dizer para mim, mas Gabriel, vamos lá, você está falando aí de natureza, tem que aprender a preservar a água do mundo. E eu concordo com você. Então, eu preciso te dar algumas informações. Da água do mundo que é desperdiçada, água doce, né? Porque água salgada a gente não usa, a gente só estraga, né? Com vazamento de petróleo e essas coisas assim. Então, vamos pensar em água doce, né? Se você se importa de verdade com a água doce do mundo, é legal você saber que mais de 70% do desperdício de água doce do mundo é feito por mega indústrias e grandes latifúndios. Vai fazer tua pesquisa se você quiser, você vai chegar nos mesmos dados, e aí se você se importa de verdade com a água do mundo, as pessoas que você tem que fazer desligar a torneira
não são as pessoas de 3, 4, 5 anos, 2 anos de idade, são pessoas de 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos de idade, com enormes fortunas, enormes indústrias e extensões de terra que parecem cidades. Essas pessoas desperdiçam 70% da água desperdiçada do mundo. Então, se você tem problema com desperdício, foca no foco certo. Mas você pode dizer, é importante ensinar a criança a não desperdiçar, porque ela vai cuidar da água no futuro. E eu concordo com você. E essa criança vai cuidar daquilo que ela ama. A gente cuida daquilo que a gente ama. A gente não cuida daquilo que não faz a menor diferença na vida da gente. Uma criança que passe alguns anos da vida dela convivendo com a água, brincando com a água, lidando com a água o tempo todo e em liberdade, quando for mais velha e for uma adolescente e ficar sabendo que a água do mundo está sendo destruída por grandes latifúndios e grandes indústrias, vai fazer alguma coisa sobre isso. Diferente da maior parte de nós, né? Que a gente está aqui impedindo criança de 3 anos de ligar a torneira, mas a gente não está nem aí para as grandes extensões de terra que esgotam os reservatórios do Nordeste aqui do Brasil, que roubam a água dos reservatórios e tudo. Tanto faz. Mas a gente impede a criança de 2 anos de deixar a torneira ligada fazendo espuma na pia, que é precisamente o que vai ensinar esta criança a valorizar a água. É assim que ela aprende a valorizar a água. Não é não usando, é usando e se apaixonando. Aí ela vai cuidar depois. A gente pode ensinar a criança a fechar a torneira? Pode. Quando é que a gente pode? A gente pode quando ela tiver lá os seus 5, 6, 7 anos de idade. A gente pode dizer para ela, olha, é bom deixar a torneira fechada. Pode. A gente pode ensinar mais cedo? Pode. Mas a gente não insiste nem corrige. Do mesmo jeito que a gente não corrige a criança à toa para as coisas, a gente também não corrige para a torneira, né? Lá no Poder da Criança, a gente fala de autoeducação e a gente fala de quanto é importante que a criança perceba os próprios erros e alcance os próprios acertos. Ela vai fazer isso com o tempo, conforme ela amar a água e aí aprender a importância de preservar a água e não o contrário, não aprender a preservar primeiro. Primeiro ela ama, depois ela cuida. Do mesmo jeito que a gente não impede a criança de usar a água, a gente não interrompe a criança em nada que é importante para ela. Se a gente olha para a criança e aquilo que ela está fazendo é importante para ela está focada naquilo, ela está se dedicando àquilo, então a gente não interrompe, a gente deixa que ela continue, que ela leve aquela atividade até o final. Porque, obviamente, aquilo é importante para ela. Às vezes, no ato de fazer a coisa até o final, a criança faz um pouco de bagunça. Às vezes ela está fazendo, por exemplo, um biscoito. Ela aprendeu a fazer biscoito, está misturando farinha. Gabriel, quando você fala assim de culinária, você está falando de que idade? Sei lá, 4 anos, 5. Mas o meu filho de 4 anos, 5 não faz biscoito. Tudo bem, ele não é obrigado a fazer biscoito, mas ele pode. Se você ensinar a fazer biscoito e der as ferramentas e ajudar a colocar a quantidade certa de ingredientes à disposição dele e tal, ele pode dar conta de receitas simples de biscoito ou de receitas complexas com a sua participação. E ele está lá fazendo. E aí cai farinha de um lado, cai açúcar do outro. A gente não interrompe o biscoito por causa disso. Ele continua. Quando ele termina, a gente ensina a limpar. Tá tudo bem um pouco de sujeira desde que a gente limpe.
Então o pessoal diz, Gabriel, mas em Montessori a criança não se responsabiliza, porque já que ela pode cometer qualquer erro, sim, amor, ela pode, né, cometer qualquer erro, e ela também pode corrigir qualquer erro. Essa é a mágica toda da coisa, né? A coisa mais incrível da farinha e do açúcar é que se você passar um pano, acabou, foi tudo embora, tá tudo lindo, limpo, cheiroso outra vez. Não sobra nem lembrança de que você fez um biscoito, a não ser o cheiro gostoso de manteiga saindo do forno depois, né? Então, deixa fazer. E a água da torneira é a mesma coisa. Cai um pouco de água em volta ali, né? Molha, sei lá, a pedra da pia, o chão do banheiro, não sei o que é que molha, da cozinha. Molha um pouco, molha um pouco. E a coisa mais fabulosa da água é que se você pegar um pano de chão de boa absorção, aquele pano de chão barato, sabe? E você passar o pano de chão ali, ninguém nem lembra que tinha água. Vai deixar tudo mais seco do que estava antes da criança chegar lá para entrar em contato com o fio de natureza que sobrou, que a civilização adulta ainda pode permitir que a criança conheça. A criança sente saudades de casa, da casa da floresta. E a torneira é uma janela para essa casa antiga. Do ponto de vista ético e do ponto de vista moral, a gente precisa permitir que a criança ame a água e a natureza, para que quando ela tiver idade suficiente para cuidar da água e da natureza, ela faça isso. A gente quer um novo mundo, a gente quer um mundo melhor. E esse mundo não começa na preocupação e na proibição. Esse mundo melhor que a gente deseja começa no amor. Então permita que as suas crianças amem a água à vontade. E se você quiser escutar os podcasts e os vídeos do Lar Montessori com as suas crianças, você sempre pode, eles são sempre bem-vindos aqui. Tá bom? Conheça o poder da criança, você vai encontrar o link na legenda desse vídeo, você vai gostar bastante, as suas crianças vão gostar mais do que você ainda. Tchau, queridos. Até semana que vem.